Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo esses vídeos que a gente está gravando, vídeos de aprendizado e de advertência, de Deus para nós, para mim também, pode ter certeza que é para mim também. E a gente estava falando no último vídeo, não deu para a gente terminar o assunto, sobre o que a gente estava falando, refletindo também sobre o que aconteceu no nosso estado, sobre toda essa situação nesse mês de maio. Então a gente viu ali sobre o Senhor, o nosso único socorro, vão ao socorro do homem, porque tem coisas neste mundo e nós estamos vendo sempre, a gente soube disso, todos nós sabemos disso. Às vezes nós não damos a importância devida, nós não paramos para pensar, para meditar sobre isso, mas nesse último mês nunca aconteceu algo como esse, como uma tragédia, uma catástrofe como essa que aconteceu agora no nosso estado. Então deu para ver, mas o quanto o ser humano é vulnerável, o quanto que nós estamos nas mãos de Deus, o quanto nós dependemos de Deus diante de tanta coisa, da força da natureza, nós não temos capacidade nenhuma de resistir. Se Deus não nos guardarmos, a gente realmente perece, E a nossa alma, a nossa vida, a nossa alma está nas mãos de Deus, nosso espírito, a gente viu isso no último vídeo, e o nosso corpo também. Então o corpo, mas aqui tem um tempo determinado. Então quando essas coisas acontecem, essas tragédias como a gente viu, então a primeira coisa que a gente que sofre é o nosso corpo. Porque se a gente há perdas naturais, perdas materiais, financeiras, perdas de saúde, acidentes, tudo que aconteceu, mas que eu não vou repetir aqui. Então, o que sofre é o nosso corpo e a nossa alma, nossos sentimentos. A gente fica abalado, fica angustiado, desesperado. Tudo é a nossa alma, nosso coração, nossas emoções, todo o nosso ser é atingido com isso. E desculpa que eu tô com minha pouquinho de gripe ainda. Então são coisas que a gente abala todo o nosso ser, mas o mais vulnerável que nós podemos ter aqui é o nosso corpo, nosso corpo, porque se as nossas emoções estão abaladas, o nosso corpo fica abalado, não come, não dorme, não descansa, angústia, desespero, tudo isso aí abala todo o nosso ser. Então, ali a gente vê o quanto a gente é vulnerável, todos nós podemos ver isso. A gente falou no último vídeo, é uma coisa que a gente tem que ver, quem não assistiu o último vídeo assiste, antes desse, que a gente falou bastante sobre isso, que tem horas, mas que não tem socorro de lado nenhum, se Deus não intervir com a sua mão poderosa, não parar a chuva, não der alguma trégua, mas ninguém sobrevive. E nessa hora que a gente vê o quanto a gente é dependente de Deus. E daí o que acontece, que a gente falou no outro vídeo, no último vídeo, a gente vai continuar hoje, é uma continuação, espero não demorar muito. O que nós devemos fazer então? Porque nós estamos sujeitos, nosso corpo está sujeito, mas nosso espírito e a nossa alma, ele habita dentro deste corpo que diante de uma tragédia que nem aconteceu agora, essa catástrofe, todas essas coisas que aconteceram, o nosso corpo é o mais vulnerável que tem. Porque no momento, mas às vezes não dá nem tempo da pessoa se desesperar, não dá tempo de a pessoa pensar, não dá tempo de entrar em angústia, sofrimento do nada. Acontece, a pessoa pode morrer de um momento para o outro, não dá nem tempo de pensar, meu Deus,
né? O que está acontecendo na pessoa é fatal, né? Do momento pro outro. E não é, irmãos, a gente fala assim, mas falando coisa ruim, não tem, irmãos, não podemos falar, inventar e mentir e gambelar, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo, tá tudo bem. Não, nós temos que ter, Deus não gosta dessas coisas, mas de mentira, de engano. Nós temos que ser realistas, nós temos que ter fé, confiar em Deus de todo o nosso coração, mas nós temos que ver, nós temos que analisar a situação, nós temos que ser prudentes, nós temos que se aproximar de Deus para que Ele nos guarde, é a única saída. Então a gente viu tanta coisa, então muitas vezes não dá tempo da pessoa pensar, não dá tempo da pessoa reagir, e às vezes nem dá tempo de pensar em Deus na hora, não dá tempo de fazer uma oração, não dá tempo de pedir socorro para ninguém, e se pede, às vezes não tem. A gente viu, irmãos, né? Depois que passou, porque se a gente visse aquilo na hora, a gente, olha, ia ser muito pior, né? Nesse ponto a internet cai, até na minha opinião, pelo menos é bom, porque é um desespero, mas de tudo que é lado, tu vê as coisas acontecendo, dá mais pavor ainda, né? Todo ser humano. Então a gente vê que não dá tempo, e às vezes as pessoas esperam socorro do homem, e as pessoas querem salvar, as pessoas querem ajudar, mas não tem como, não sabe. Desespera quem está ali pedindo socorro, se desespera quem quer fazer e não pode. É terrível isso. Então, assim, isso com Deus não tem problemas, porque Deus é Deus. Ele estende a sua mão, Ele ele faz o que for, Ele socorre. Tem pessoas que estão vivas agora por milagre, a gente sabe disso, né? Que Deus interviu. Mas então, o que nós queremos falar hoje? Nós temos falado, a gente falou que não existe socorro num momento que nem esse, nenhum momento. Tudo que nós precisamos, mas está nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente se debate, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar isso, eu vou resolver esse problema desse jeito, daquele jeito. E tem coisas até que a gente consegue resolver, mas tem momentos mas que não tem de onde socorro, somente de Deus. E é nessas horas que nós precisamos estar prontos, precisamos ter a nossa fé firme, né? E ter conhecimento de Deus. E a gente vinha falando sobre coisas, a gente nem tinha ideia do que ia acontecer, do que estava acontecendo. A gente sabia que os últimos tempos já está previsto que ia acontecer muitas coisas, né? Que a gente já tem, pelas escrituras, Jesus mesmo já previu tudo isso, por causa da dureza do coração do ser humano, mas que se afasta de Deus e não aceita que Deus intervenha na sua vida, não aceita conselho, não aceita advertência. Então a gente já sabe onde vai dar, né? Mas hoje nós queremos ver o que então? O que nós vamos fazer? Nós estamos nesse mundo sujeito a tantas coisas, todos nós, tendo fé ou não, crendo ou não, nós estamos no mesmo mundo, nós estamos na mesma terra, sujeito às mesmas coisas, todos nós. A palavra de Deus fala que o sol vem para bom, para justos e injustos, vem para todos, a chuva também. Não pense que Deus vai botar uma coisa diferente ali, só porque vem para todo mundo. A diferença, irmãos, é a proteção de Deus, é a pessoa estar em comunhão com Deus, a pessoa realmente crer nas promessas de Deus, porque Ele prometeu guardar, Ele prometeu, né, que Ele vai nos socorrer. Então depende muito da fé de cada um, depende muito da vida que a gente leva, o preparo que a gente tem emocional e espiritual para ir para uma situação que nem essa que a gente passou. E principalmente, mas a eternidade. Então, Deus, mas Ele prometeu guardar os seus, e muitas vezes Ele não pode fazer porque as pessoas não querem, as pessoas não aceitam a ajuda de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais elas querem ficar para fazer tudo que tem vontade, mas sabendo que é pecado, as pessoas não querem ouvir Deus. Isso aconteceu também no passado, quando Deus destruiu a terra no dilúvio, era a mesma coisa. Noé pregava, ficou 120 anos, mas falando, e as pessoas não riam, debochavam, não queriam saber. E depois, quando veio o dilúvio, as pessoas se desesperaram. Graças a Deus, o dilúvio não veio mais, né? Deus prometeu que não destruiria mais a terra por água, mas a destruição veio, né? E naquela época o homem não mexia que nem hoje. Mas enfim, agora a gente vai terminar esse assunto que a gente começou no outro vídeo. Então, o que nós temos que fazer? O que eu quero deixar claro, mas que Deus quer deixar claro para nós, já é muito claro para mim isso. E eu já falei outras ocasiões sobre isso. Deus já nos levou a falar sobre isso, mas dentro da igreja.
em altar de pregar, que chacoalhou as pessoas. Não é, ai meu Deus, mas que pregação linda, não é a palavra de Deus, irmãos. Quando Deus dá uma palavra, Ele simplesmente usa a nossa boca, a minha, de todos aqueles que Ele escolheu, que se deixam usar por Ele, mas a palavra é dEle. A gente é simplesmente um instrumento. Eu quero que isso vocês entendam, que fique bem claro. É a mesma coisa que eu pegar um vaso e eu colocar ali uma flor, alguma coisa dentro daquele vaso, ou alguma coisa que eu quero guardar, um tesouro, alguma coisa importante para mim, eu vou guardar num lugar seguro. E é assim que Deus faz. Deus usa a gente só. E se nós não falarmos, se nós ser covarde e dizer, não, Senhor, eu não vou falar esse negócio, as pessoas não vão gostar, meu Deus, o que eles vão pensar? Nós vamos provocar a ira de Deus sobre a nossa vida também. Deus vai dizer que é covarde. Deus quer que faça, mano. Você lembra da história de Jonas, que quando Deus deu uma missão para ele não quis ir. Quem não leu, tem a história de Jonas nos vídeos também. Então eu não quero ser como Jonas, mas quando Deus dá uma coisa para falar, a gente fala, a gente não sabe nem o que as pessoas vão pensar. E até tem uma ideia, mas a gente fala, Deus é Deus e nós aprendemos a temer a Deus. Mas haja o que houver, se alguém fica bravo, a gente fica triste, mas não adianta. Para a gente poder ser bênção na vida de vocês, para Deus poder ouvir as nossas orações, nós em primeiro lugar temos que ser obedientes àquilo que Ele fala para nós, aquilo que Ele dá para nós fazer. Então nós já falamos sobre isso, mas que eu vou ser bem objetiva. Nós temos, irmãos, desde que o ser humano pecou, que Adão e Eva caíram no pecado da desobediência, uma coisa só que Deus proibiu eles de fazer, que era comer do fruto da árvore do bem e do mal. O resto tudo eles tinham permissão. Não era o sexo não que era pecado, não. Era para eles se multiplicar. Era uma restrição que Deus tinha feito no jardim. Não vou entrar em assunto, todo mundo já sabe, está lá desde os primeiros vídeos. E desde aquele tempo, Deus, eles caíram no pecado, a separação, ali aconteceu uma morte espiritual. Eles foram separados de Deus. Você vai dizer, mas que Deus mal, meu Deus, só porque eles falaram aquilo, porque eles comeram daquele fruto, agora Deus expulsou. Deus fez isso, mas para preservar a vida deles, para dar outra oportunidade para eles. Porque o fruto da árvore do bem e do mal era proibido, porque ali tinha todo o mal. Aquilo ia entrar neles, ia desgraçar a vida deles, Deus sabia. Resumindo, né, as palavras que eu estou falando aqui. Por isso, Deus, aqui, quando eles fizeram isso, se eles não fossem expulsos do jardim do Éden, Deus não tivesse tirado eles de lá, irmãos, nunca mais eles teriam chance de se reconciliar com Deus. Eles iam se perder para sempre. Então Deus tirou por quê, irmãos? Porque lá tinha uma árvore da vida também, do fruto da árvore da vida, que eles poderiam comer, eles podiam comer daquele fruto. E se eles fossem continuar lá, eles iam comer da árvore da vida também, e eles iam viver a vida toda, a eternidade do jeito, longe de Deus, com a marca do pecado na vida deles, com a marca da desobediência. E por isso eles foram, Deus expulsou eles de lá. E tiveram toda aquela história, você pode olhar lá o que aconteceu. A gente já falou sobre isso. Então, o que aconteceu depois disso? Mas Deus prometeu o Redentor, também está nos vídeos, que é Jesus Cristo. Então eles ficaram em dívida com Deus. Por que isso aconteceu? Porque Satanás foi a causa da queda do homem, que ele também foi expulso do céu, você sabe disso. Então o homem ficou em dívida com Deus. O ser humano tinha uma dívida com Deus do pecado, da desobediência. Deus não podia, irmãos, Deus é santo, Deus é puro, Deus é Deus, Ele não pode no céu, na sua suprema santidade, na sua luz, algo que contamina. Deus não ia acontecer se o ser humano ficasse lá, mas ia acontecer que nem aconteceu com Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, ele estava no céu, e ainda assim ele desobedeceu a Deus. Como é que Deus vai viver com traidor, com desobediência, com rebeldia? Deus não aceita isso, mas Deus jamais vai aceitar. E Deus expulsa mesmo. Então Deus teria que fazer o mesmo com o homem, com os anjos caídos. Satanás não tiveram mais oportunidade, mas para o ser humano Deus deu uma segunda oportunidade. Que veio, Deus criou Deus criou uma nação, um povo, deste povo veio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mas é aquele que redime de novo a nossa alma para Deus.
Tudo aquilo que era para nós, Ele sofreu no nosso lugar, e agora a nossa alma é redimida. Aquele que crê nessa promessa, que realmente se humilha diante de Deus, pede perdão dos pecados e recebe o perdão dos pecados através de Cristo Jesus. Mas nós somos perdoados, lavados no sangue de Jesus. Aí nós estamos limpos, purificados de todo mal. Quando nós vivemos o nosso tempo que nós temos aqui na terra, quando terminar esse tempo, mas que Deus disse não agora, cumpriu o teu tempo aqui, nós não sabemos quanto tempo é, mas Deus sabe, Ele nos leva, nós vamos estar prontos. Aquilo que nos separava de Deus, aquele pecado, aquela mancha foi tirada. Então é uma dívida que o ser humano tem, uma dívida de obediência, de temor a Deus, que foi quebrada, irmãos, que nós ficamos, que o ser humano deve a Deus por causa do pecado, e Deus não vai voltar atrás, irmãos. Deus, Ele disse que Ele não volta atrás, a única coisa que pode nos reconciliar com Deus é o perdão dos nossos pecados. Isso nós só conseguimos através de Jesus. Então tem muita coisa, você pode ver os vídeos, tudo está explicado em detalhes isso aí. Então hoje nós queremos ver o que, irmãos? Para que numa situação como essa, de catástrofe, de tragédia, nós estamos totalmente vulneráveis, nós não sabemos se alguma coisa vai acontecer, alguma tormenta, alguma coisa na nossa alma, o nosso corpo vai perecer, vai chegar um momento que o nosso fôlego de vida vai sair dentro de nós. Se você vai ver quantas pessoas que perderam a vida, falando só agora dessa tragédia, que a gente gostaria de não estar aqui falando sobre isso, mas isso aconteceu em tantos lugares, tem acontecido, mas no mundo inteiro está acontecendo esse tipo de coisa. Então, nós estamos aqui, mas nós estamos vulneráveis, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, eu não sei se mês que vem, o que vai acontecer, se eu vou estar aqui ainda. Mas então nós temos uma alma, um espírito dentro deste corpo aqui. E esse corpo aqui, mas ele está aqui justamente para essa oportunidade que Deus nos deu de realmente, novamente se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. E Ele é que pagou a nossa conta, Ele que pagou a nossa dívida. Quando Ele sofreu, você vai dizer, mas Jesus sofreu tanto, não precisava, Ele não pecou. Ele fez isso por amor de nós, Ele tinha que pagar essa dívida, tinha que ser paga, Jesus Cristo pagou para nós. Então nós só vamos ficar livres dessa dívida com Deus, mas dos nossos pecados, desde a queda, quando nós aceitamos o pagamento que Jesus fez. Porque se nós não aceitarmos esse pagamento dessa dívida que Jesus pagou com seu sangue precioso, então nós vamos continuar debaixo de dívida. A dívida continua nossa. Nós temos a nossa dívida e nós não vamos poder entrar no céu. Vai chegar na hora, mas se acontece alguma coisa, de um momento para o outro, e a minha vida física é ceifada, o meu fôlego de vida é tirado, e eu ainda não acertei as minhas contas, eu ainda não paguei a minha dívida dos meus pecados para Deus, então eu vou sem quitar essa conta, essa dívida, eu vou me apresentar diante de Deus e eu vou ser condenada, nós vamos ser condenados e não vai mais ter chance. A dívida é paga, mas através de Jesus Cristo, mas é aqui, nós temos que consertar isso aqui nessa terra ainda, aqui nessa vida, nesse corpo que nós temos. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois disso juízo. Não tem purgatório, mas não tem, a palavra de Deus nem fala sobre essa palavra. Não tem mora e volta. O corpo, o espírito e a alma é eterno e tem um destino eterno, mas o corpo não volta mais. Então nós temos que pagar essa conta agora, nós temos que pagar essa dívida agora. E tem pessoas mas que não se preocupam com isso. Nós gostamos, se a gente deve R$1 para alguém, a gente quer pagar aquele R$1, a gente quer pagar uma conta, um banco, alguma coisa, um financiamento, porque senão a gente vai perder a casa, vai perder os bens. E a gente tem que pagar e procura pagar certinho, mas é a nossa dívida com Deus, mas quando que nós vamos pagar? Existe essa dívida, todo ser humano tem essa dívida para com Deus, e o único que pode pagar, que já pagou é Jesus Cristo, mas eu tenho que aceitar, tenho que realmente colocar minha vida debaixo da mão de Deus e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus já morreu para perdoar os meus pecados, eu tenho que crer nisso, eu tenho que aceitar esse perdão, eu tenho que crer, eu tenho que deixar Deus agir na minha vida, o sangue de Jesus me limpar e me purificar.
a minha dívida vai ser paga. Então se eu viver aqui 50, 60, 80, 100 anos, se eu viver aqui, se eu morrer, seja de doença, seja de catástrofe, seja de qualquer outra coisa, a minha conta está paga. Se eu estou crendo em Jesus, se eu entreguei a minha vida, a minha alma nas mãos do Senhor Jesus, eu pedi perdão dos meus pecados e Ele me lavou, não importa o jeito que eu morresse, seja de acidente, de alguma coisa que aconteceu, o importante é que a nossa alma simplesmente sai deste corpo. Quando esse corpo tem fim, ela sai deste corpo, o espírito, a alma, e vai para Deus, e já está paga a dívida. Nós vamos se apresentar diante de Deus, Deus vai dizer: vem, bendito do meu Pai. Deus, nós temos isso, mas se acontecer de nós morrer, qualquer momento, nós sabemos, irmãos. Uma das coisas que me preocupei, que eu orei muito, foi justo sobre isso, sobre as pessoas que ainda não conhecem essa palavra, que ainda não conhecem, e muitos que conhecem não querem dar ouvidos, não se preocupam com a maior dívida que nós temos, que é a dívida dos nossos pecados. Você vai dizer: mas não fui eu que pequei, foi Adão e Eva, porque não sei o quê, mas e nós não pecamos? Você não pecou? Ainda que não fosse pelo pecado de Adão e Eva, nenhum de nós pode dizer: não, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada errado. Quantas coisas que nós fizemos errado, mas só o fato de não crer em Jesus, o pior pecado que alguém pode fazer, mas não é o adultério, não é a prostituição, não é isso tudo Jesus já pagou, Ele lava nós, Ele faz nova criatura. O pior pecado, e esse não adianta, nós não vamos conseguir se livrar dele, se nós endurecer o nosso coração para Deus, irmãos, para Jesus Cristo. Nós não queremos saber de Jesus, não queremos saber de Deus. Essa história de salvação não é comigo, eu não quero saber, eu não vou agora ser um cristão, eu não vou ser um crente fanático, eu não vou largar minha religião, eu não vou largar minhas tradições, eu não vou largar isso, eu não vou largar aquilo. Deus não vai obrigar nós a largar nada, nós podemos ficar agarradinhos nas nossas coisas, em tudo que nós cremos aqui, menos em Jesus. Então nós vamos ir com essas coisas também, todas elas agarradinhas, mas para a eternidade também, mas sem Deus, irmãos. E a nossa dívida, nós vamos chegar na presença de Deus. Você vai dizer: não, nem vou ver Deus, não. Nós vamos se apresentar diante de Deus, irmãos. E nós vamos ter que ter a nossa dívida quitada, porque se ela não tiver quitada pelo sangue de Jesus, nós vamos chegar na presença de Deus, e Deus vai dizer: e então, o que tu fez da tua vida? Como tu andou? O que tu fez? E ninguém é privilegiado, não, irmão. Você vai dizer: não, mas eu sou rico, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito religiosa, fui uma pessoa que fiz tanto bem. Eu ajudei esse, eu ajudei aquele. Eu até ajudei a socorrer aqueles que estavam na tragédia, aqueles que precisaram de socorro. Eu também fiz doações, eu fiz isso, aquilo, aquele outro. Glória a Deus, que bom que você fez, que bom que nós fizemos isso. Mas isso não vai salvar a nossa alma, isso não vai pagar nossa dívida, não. A única conta que Deus aceita, mas o pagamento da nossa dívida, dos nossos pecados, é lavado no sangue de Jesus. É o perdão através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele veio, mas Deus se fez homem, habitou entre nós, foi para a cruz, para que nós era para ir para a cruz, você era para ir para a cruz, eu era para ir para a cruz, todos nós éramos para morrer naquela cruz, para nós não temos capacidade para isso, mas nenhum de nós vai conseguir. E ainda que nós conseguíssemos, o nosso sangue já manchado, o nosso sangue de pecador não ia redimir coisa nenhuma. Tinha que ser um sangue puro e inocente, e esse sangue puro e inocente é o sangue de Jesus Cristo. Por isso ele foi lá naquela cruz, mas ele se deixou, ele se entregou naquela cruz. Então todo o sofrimento que ele teve, quando o seu sangue inocente, que nunca pecou, verteu ali, aquele sangue que vai valer para nós, que vai pagar a nossa dívida. E se nós aqui não aceitamos isso, não queremos saber, não estou nem aí, vou chegar na presença do Deus Todo-Poderoso, mas querendo ou não, eu vou chegar lá. Não adianta, todos nós vamos nos apresentar diante dele. O pior homem do mundo, o mais malvado do mundo, vai ter que se apresentar diante de Deus, assim como o mais bonzinho, o mais religioso. Mas se não tem Jesus Cristo, não foi lavado, não foi paga a dívida dessa pessoa através de Cristo Jesus, irmãos, a pessoa vai chegar lá, talvez até meio faceiro: oh meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, agora eu estou aqui, meu Deus, eu vou ser bem recebido. Coisa nenhuma, irmãos. Se você não foi para a dívida tua, não foi paga pelo sangue de Jesus inocente, você vai se decepcionar. Nós vamos chegar na presença de Deus e Deus vai
Essa dívida está ainda nas nossas costas, nós ainda estamos devendo e já tem juros, tem tanta coisa, né? Falando na nossa língua aqui, tem tanta coisa, além do pecado de Adão e Eva, todos os nossos pecados que nós pecamos, mas que nós fizemos errado, de não amar como deveria, tantas coisas. Mas eu não fiz nada de errado, eu sou tão bonzinho. Todos nós pecamos, mas de um jeito ou de outro nós pecamos, em pensamento, em palavra, em tantas coisas, tudo que a gente... Pecar não é só fazer coisa errada, mas pecar é não fazer o que é certo também. E o pior pecado, mas é quando nós não rejeitamos o sangue inocente do Filho de Deus. Mas não existe pecado maior que isso. Tem pessoas, mas que é bom a gente até comentar sobre isso. As pessoas pensam, puxa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu adulterei, fiz isso, fiz aquilo. Tudo isso, mas se você se deixar lavar por Jesus Cristo, você é uma nova criatura, Deus te recebe. Mas o pecado, mas a rebeldia, da desobediência, não querer ouvir Deus, não querer saber de Deus, mas esse pecado não tem mais o que nos lavar. Esse é o pecado, deturpar a palavra de Deus. Mas se eu vier aqui com vocês aqui, em vez de pregar aquilo que Deus me mandou, eu vou dar uma engambelada, eu vou dar uma deturpada, eu vou deixar alguma coisa fora, eu vou mentir para vocês, eu vou desfazer a palavra de Deus aqui, alguma coisa, eu estou pecando contra Deus, e esse pecado nem tem perdão se eu rejeitar a palavra de Deus, vou deturpar as escrituras. E isso é gravíssimo, é jogar fora aquilo que Deus criou. Então tudo isso aí, tem pessoas que pensam, eu não pequei, né, isso, aquilo, mas rejeita Deus, mas rejeita Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Isso é o pior pecado que tem. Então assim, nessa hora, mas nós vamos ler só um versículo aqui sobre isso, para você, selando essa palavra aqui para você, não importa o que você fez, se você adulterou, se você fez isso, aquilo, aquele outro, roubou, o que você fez, qualquer coisa neste mundo, mas se você clamar o sangue de Jesus, você entregar a tua vida, a tua alma nas mãos de Jesus Cristo, e Ele vai lavar e purificar, e você vai ficar mais alvo que a neve, e Deus vai te receber de novo, Deus vai te abençoar, porque Ele já pagou essa dívida. Mas se você rejeitar isso, mas não tem mais pagamento, vai chegar lá e vai estar a dívida ali, e não tem, mas agora eu aceito Jesus morreu, não tem mais jeito, mas depois que sair desse corpo, depois da morte, vai se apresentar diante de Deus, não tem mais resgate, não tem mais redenção, é aqui e agora. Não deixa para amanhã. Eu só vou ler esse versículo, mas para não ficar muito comprido esse vídeo. Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, 13 e 14. Aqui diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, a qual, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual, pois, era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-as na cruz. Então essa dívida que nós temos com Deus, mas que todo ser humano tem, já nasce com essa dívida, irmãos. Então Deus permite nós viver neste mundo aqui, conhecer essa palavra. Você está tendo essa oportunidade para aceitar esse sacrifício de Jesus, e na cruz do Calvário foi encravado na cruz do Calvário essa dívida, foi cancelado através de Jesus Cristo. Mas você tem que aceitar. Se você desdenhar de Jesus Cristo, da sua palavra, do sangue dele, e você não aceitar a tua dívida, você vai chegar na presença de Deus com a tua dívida ali, e você não vai saber o que fazer, porque não tem mais como pagar. E você vai ter que pagar como então? Você vai ter que pagar lá, vai no tormento eterno, nunca mais vai sair, irmãos, porque o pagamento é antes. Então isso tudo a gente já falou. Esse texto em especial, cancelamento da nossa dívida, irmãos, é muito sério isso. O que você quer na sua vida? Você quer a sua dívida cancelada?
Você quer que Deus cancele a tua dívida dos teus pecados desde a fundação do mundo, desde a queda, e os que você cometeu tudo, que nós cometemos todos nós, irmãos. O que nós queremos? Eu já fiz essa escolha na minha vida há 44 anos, que o perdão dos meus pecados, que Ele me lavasse com seu sangue, e depois disso procurar viver uma vida em obediência e temor à palavra de Deus. Então nós estamos em paz com Deus. Se morremos e vamos para Deus. Se o nosso corpo, se nós vivermos aqui, estamos vivendo na bênção e na proteção de Deus também. Porque é só o corpo que morre, mas a alma e o espírito continua. Você vai chegar do jeitinho que você é, na presença de Deus, sem esse corpo. E Deus vai, aquele que realmente crê nessas promessas, mas nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo novo que Deus nos deu. Que Deus vai nos dar também. Em nome de Jesus. Tá bom? Recebe essa palavra então, que Deus os abençoe em nome de Jesus, que Deus possa proteger e abençoar cada um de nós e nos dar o entendimento daquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Eu peço em nome de Jesus. Amém.